Olá, bem-vindo ao canal Developer Plus. Este é o 19º vídeo do curso de React Native. E neste vídeo eu vou falar sobre Drawer Navigation. Drawer, na verdade, numa tradução literal, significa gaveta e tem a ver com aquele menu lateral do aplicativo, que para aparecer você precisa puxar da esquerda para a direita, por isso que ele é chamado de drawer, gaveta. E para ficar um pouco mais claro, eu tenho aqui um exemplo de um menu desse tipo. Então dá para perceber que é só puxar aqui da esquerda para a direita e vai aparecer o menu. Por isso que ele é chamado de drawer menu, né? Ou menu de gaveta, que é esse menu lateral. E quando você puxa da esquerda para a direita, ele aparece os itens do menu e os ícones correspondentes a cada menu, tá? Então neste vídeo eu vou ensinar como você pode também criar esse tipo de menu no seu aplicativo usando React Native, tá bom? Então vamos lá para o código. Este é o esqueleto de um código de React Native, só que é um código bem simples. Dá para perceber aqui que ele só está montando uma container view sem nenhum componente, tanto que no emulador ele apresenta uma tela em branco, porque não tem nenhum componente, não tem imagem, não tem texto, não tem lista, não tem nada. Então esse é um esqueleto principal que a gente vai trabalhar e vai criar 3 telas que vão corresponder a 3 itens do menu. Então a gente vai criar uma tela Home, uma tela Profile e uma tela Settings. Então uma tela inicial, uma tela de perfil e uma tela de configuração. E cada uma dessas telas a gente vai acessar aqui no item do menu. Eu vou criar aqui um item Home, um item Profile e o item Settings. E quando clicar, ele vai para a tela correspondente. Então, para começar, eu vou criar a primeira tela, que é a tela de Home Screen. Então, aqui eu estou na estrutura do meu projeto e aqui na pasta Screens, eu vou criar um arquivo. Esse arquivo eu vou chamar de home screen.js. E para começar, eu tenho que importar o React. Então vamos lá, import React from da biblioteca React. E esse é a primeira tela, o primeiro componente de tela. E nele eu vou colocar um container view, um texto. Para diferenciar cada tela, vou colocar nesse texto tela inicial e uma imagem correspondente à tela. Então tem que importar esses 3 componentes. Então vou lá import, vou importar o componente view, que vai ser o container dos outros componentes. O componente text vai apresentar o texto na tela, que vai ser tela inicial. E o componente image vai apresentar também uma imagem no centro da tela. Eu vou exportar todos esses componentes da biblioteca React Native. Pronto, já fiz os imports necessários. E agora eu vou criar a classe, que vai ser o meu componente de tela chamado Home Screen. Então eu vou ter que primeiro colocar export default class Home Screen. Eu coloquei export default porque esse componente eu vou usar no arquivo principal chamado app.js. E para esse arquivo ou componente ficar visível no app.js, eu preciso exportar.
Então eu coloco Export Default Class, o nome do componente, que é Home Screen, e eu vou estender esse componente para um componente do React. Então tem que colocar React Component. Pronto. Agora eu vou começar a montar meu componente de tela. Essa tela ela vai fazer parte da pilha de navegação, ou seja, aqui ele vai estar o menu Home. Quando eu clicar, ele vai apresentar o conteúdo dessa tela Home Screen, tá? Então ele é um componente de tela, ele vai fazer parte dessa pilha de navegação, que é essa navegação lá do menu, que é o Dryer Navigation. E como é um componente de tela, todo componente de tela ele tem disponível uma propriedade estática chamada Navigation Options. Essa propriedade que permite que a gente edite o menu, tá? Então vamos usar essa propriedade. Para usar é só colocar static Navigation Options. Pronto. E agora eu posso criar uma propriedade chamada Drawer Label, que serve para a gente colocar um nome no item do menu. Então seria mais ou menos isso. Drawer Label. E aqui eu vou colocar Home. Como eu estou montando um componente de tela chamado Home Screen, que é a tela inicial, então eu quero que no item de menu ele apareça Home. Então aqui no primeiro item de menu ele vai colocar Home como label. Então para isso que serve esse Drawer Label. E eu estou colocando isso na propriedade Navigation Options. É ela que eu utilizo para editar aqui as configurações de menu, tá bom? Então eu já coloquei aí a propriedade Navigation Options. Agora o que eu preciso fazer é criar a função render. Porque todo componente ele tem que ter uma função render, porque o React Native ele precisa saber como que ele vai montar essa tela no aplicativo. Então vamos lá, colocar a função render. Pronto. E toda função render tem que dar um return de um JSX. Então JSX é onde eu coloco todos os componentes que fazem parte da minha tela, tá bom? É por isso que eu importei o componente View, o componente Text e o componente Image, porque eu vou usar tudo aqui dentro desse return. Então vamos lá. Primeiro eu vou colocar o componente principal, que vai funcionar como um container, que é o container View. Dentro dele eu vou colocar os outros componentes, que são texto e imagem, tá? Vou colocar View. Pronto, tá aí o componente principal. Só que eu vou colocar estilo nele, porque eu quero que o texto e a imagem que eu vou colocar na tela fiquem centralizados. Então eu vou colocar uma prop chamada Style. E aqui dentro eu vou definir Flex 1. E significa que eu quero que ele use todo o espaço da tela para renderizar os componentes. Eu vou colocar Justify Content para definir que eu quero que eles apareçam no centro da tela. Vou colocar Center. Pronto. Agora, aqui dentro do Container View, eu posso colocar os outros componentes que eu quero que apareça lá. Então, o primeiro componente que eu vou colocar é o Image. Então, eu vou colocar ele dentro de uma View também.
Por quê? Porque eu quero colocar um estilo nele. Porque nessa imagem eu quero que ele tenha uma margem de 80. Para que eu estou colocando essa margem? Para a imagem ela não ficar muito grande e tocar na borda da tela. Tá? Então aqui eu fecho o componente View. Pronto. E dentro de View eu defino o componente Image, que é a imagem que eu quero que apareça. Então aqui eu vou usar o componente Image que nós importamos. E o Image ele tem uma prop chamada Source, que serve para definir qual é a imagem que eu quero que apareça. E aí eu uso um Require para definir o caminho da imagem. Tá? Então aqui eu coloco ponto, barra, e dentro da pasta Assets eu tenho 3 imagens, tá? E uma delas é essa aqui, image home.png. Pronto, criei o componente image, tá? Aqui na pasta Assets é onde estão as imagens. Aqui tem a imagem chamada Image Home, que eu vou usar na primeira tela, que é Home Screen. Tem a Image Profile, que eu vou usar na tela de perfil. E por fim, o Image Settings, que eu vou usar na tela de Settings. Então, como eu estou trabalhando na tela Home Screen, eu estou usando a imagem, o Image Home, que está na pasta Assets. Pronto, então aqui eu já defini o componente imagem, já passei para ele onde está a imagem que eu quero que ele coloque no centro da tela e defini que ele vai ter uma margem de 80. E agora, para concluir, eu vou criar mais um view e dentro dessa view eu vou colocar o componente de texto. Então vamos lá, vou colocar aqui view. E aqui também eu vou colocar um style. E nesse style eu vou colocar uma prop chamada align items, para poder também centralizar o meu texto. Pronto, tá aí. E agora dentro do container view eu posso colocar o componente text que eu quero que ele mostre, tá? E aí eu vou colocar tela inicial. E aqui em text eu vou colocar um estilo também, para definir o tamanho da fonte. Então eu vou usar uma prop chamada font size, onde eu posso definir esse tamanho. E vou colocar 50. Para poder aparecer bem no centro da tela, num tamanho legal, para ficar bem visível e agradável para o usuário. Pronto, já defini aí o componente de tela, que é o Home Screen. E está pronto. Vou salvar. E agora o que eu vou fazer é o seguinte, eu já tenho o primeiro componente, que é o componente de tela, Home Screen. Agora, como eu quero criar mais duas telas, eu vou criar mais 2 arquivos. Então eu vou copiar exatamente esse código e só vou trocar o nome do item do menu e da imagem. Então vamos lá. Então eu vou copiar esse código. E aqui na pasta Screens eu vou criar mais um arquivo. Esse arquivo eu vou chamar de profile screen.js.
Dentro dele eu vou colocar o mesmo código, porque é uma tela simples, que também vai ter uma imagem e um texto. Só que aqui, como é o Profile Screen, o nome do item de menu, vou colocar Profile. E eu tenho que mudar o nome do componente também, tem que chamar Profile. E aqui em Image, eu vou usar outra imagem, que vai ser Profile. Que é esse arquivo aqui, Image Profile. E vou mudar o texto também, né? Que vai aparecer lá no centro da tela. Eu vou colocar tela perfil. Pronto, vou salvar. E agora eu vou criar o último componente de tela. Então vamos lá para a pasta Screens. Vou criar um novo arquivo e vou chamar de settings screen.js. Eu vou colar e vou fazer a mesma coisa. Agora eu vou chamar o componente de settings screen. E aqui eu vou chamar de settings. Ou seja, o terceiro item de menu ele vai apresentar settings aqui. Eu vou mudar também a imagem que eu quero que ele mostre. Settings. E aqui eu vou colocar tela configuração. E vou salvar também. Pronto. Acabei de criar 3 telas, 3 componentes de tela. E cada um deles, através dessa propriedade Navigation Options, vai colocar o nome da tela no item de menu. Por exemplo, aqui em Settings Screens, ele vai aparecer Settings. E na função Render, é um JSX, é onde tem todos os componentes que o React Native vai usar para montar essa tela. Então, nessa tela, ele vai apresentar no centro uma imagem referente à configuração, que é Settings. E logo embaixo também ele vai apresentar um texto que é tela configuração. Pronto, já temos aí os 3 componentes de tela. E agora eu tenho que usar isso aqui no arquivo principal, no app.js. Então eu tenho que importar esses 3 componentes aqui nesse arquivo. Para fazer isso de uma maneira mais fácil e simples, aqui na pasta Screens eu vou criar mais um arquivo chamado index.js. Então esse index.js ele vai servir para eu poder importar esses 3 componentes de tela ao mesmo tempo no arquivo app.js. Então como que eu faço isso? Dentro do arquivo index.js eu vou importar esses 3 componentes. Então eu vou importar primeiro home screen com import home screen from, e aqui eu dou o caminho onde o componente está. Ó, tá aqui em home screen. Eu faço o mesmo para o profile. From profile screen, e por último eu importo o componente settings screen from settings screens. Pronto, o que eu fiz foi importar esses 3 componentes no arquivo index.js, porque agora eu posso fazer um export dos 3 componentes de uma vez só. Eu faço desse jeito: export. Aqui eu vou exportar home screen
depois a Profile Screen e por último Settings Screen. Pronto. Agora exportei os três componentes ao mesmo tempo. Então aqui no app.js, onde eu vou usar esses três componentes, eu faço um import só. Então ele vai ficar assim. Eu faço import e aqui eu enumero os três componentes que eu quero usar: o home screen, o profile screen e settings screen. E aí eu defino da onde que eu estou pegando esses componentes. Então é da pasta source, que está aqui, ó. Aqui a pasta source barra, aí tem a pasta screen. Pronto, acabei de importar. Agora o que eu preciso fazer é criar um componente que vai ser a minha pilha de navegação, que vai fazer o trabalho de direcionar cada item de menu para sua tela correspondente. Então, para fazer isso, eu tenho que usar uma função chamada createDrawerNavigator. E essa função ela faz parte da biblioteca React Navigation. Eu já baixei esse pacote no meu projeto e eu ensinei a fazer isso lá no vídeo anterior sobre navegação entre telas, que também usa a biblioteca React Navigation. E também eu preciso do Create App Container, que é o container que vai encapsular toda a pilha do meu aplicativo. Então vamos importar. Vamos importar primeiro o Create App Container. Em seguida, Create Drawer Navigator. From. Isso aqui a gente vai importar da biblioteca React Navigation. Vou apagar isso aqui. E agora eu vou usar o Create Drawer Navigator, que eu acabei de importar, para criar minha pilha de navegação. Então, para fazer isso, primeiro eu vou declarar uma variável. Eu vou chamar de myDrawerNavigator. E aí eu vou chamar a função createDrawerNavigator. Pronto. Essa função createDrawerNavigator, ele recebe um parâmetro e nesse parâmetro eu defino quais são as rotas ou telas que eu quero que ele gerencie na pilha de navegação. Tá? Então ele é um objeto e dentro desse objeto eu posso definir o nome das rotas. Então eu vou criar uma rota chamada Home e eu tenho que vincular o nome dessa rota a uma tela. Então eu vou vincular a primeira tela, que é o componente Home Screen. Então eu vou colocar aqui, ó, Home Screen. Pronto. Lembrando que esse Home pode ser o nome que você quiser, tá? Mas porque é o nome da sua rota que você vai usar para direcionar as telas. Mas esse aqui, Home Screen, tem que ser exatamente o nome do seu componente, tá? Por exemplo, aqui vou criar uma rota Profile. Então, eu vou linkar a essa rota ao componente de tela Profile Screen. Então, tem que ser exatamente o mesmo nome.
screen. E por último, eu vou criar o settings. E vai lá vincular com o componente settings screen. Pronto. Criei. É exatamente isso. Aqui, Create Drawer Navigator, ele vai saber quais são as rotas ou telas que ele tem que gerenciar na pilha de navegação. Através disso vai gerar esse componente chamado MyDrawerNavigator, que é uma variável e que eu vou usar no container. Então tem que colocar aqui export default. E aí eu chamo a função create app container. Então dá para perceber que aqui que eu usei o Create Drawer Navigator, está aqui, eu importei. E agora estou usando o Create App Container, está aqui, ó. E ele recebe como parâmetro um componente. E vai ser o componente que eu defini aqui, ó, MyDrawerNavigator. Então, esse componente foi gerado por essa função Create Drawer Navigator. Ele contém essa pilha de navegação que tem as 3 rotas que ele vai usar. E o Create App Container ele vai jogar isso num container para montar a nossa aplicação. E eu exporto para o React Native poder usar isso para montar isso lá no aplicativo, tá bom? Então, basicamente foi isso. Eu montei 3 telas, 3 componentes, importei os 3 aqui, por quê? Porque eu tenho que vincular eles a cada uma das rotas que eu estou criando aqui na pilha de navegação, tá bom? E dentro de cada componente, eu já coloquei aqui o nome, ó, de cada item de menu. Home Screen é Home, Profile Screen é Profile e Setting Screens é Settings. E o primeiro parâmetro da função Create Drawer Navigator é exatamente isso. São as rotas que ele vai usar para montar lá um menu. Bom, já salvei. Agora vamos fazer o seguinte, vamos carregar o emulador e ver como que vai ficar. Pronto, montou. Então dá para perceber aí que ele montou a tela inicial. Lembra aqui que em Home Screen, na função de return do render, a gente colocou aqui a imagem e logo em seguida o texto tela inicial. E foi isso que ele montou. Ele colocou a imagem home, image home, e o texto tela inicial. E agora a gente vai ver se ele montou o menu que está definido aqui. Então vamos lá. Olha o menu aparecendo aí. Então aqui dá para perceber que ele montou Home, aqui, Home, Profile e Settings. Então cada um desses itens de menu está vinculado a uma tela. Então se eu clicar em Profile, ele vai ter que chamar a próxima tela, que é o Profile Screen. Vou clicar. Pronto, ó, chamou a tela de perfil. E a tela de perfil tem uma imagem e o texto que nós colocamos tela perfil. E dá para perceber que quando um item de menu está selecionado, ele fica azul, tá? Então vamos clicar em Settings. Pronto, ele montou a tela de configuração, que tem uma imagem, que é Image Settings, e o texto que nós colocamos, tela configuração. Então tá aí os 3 componentes e as 3 telas e o menu lateral funcionando. Home, Profile e Settings. Quando você seta um item de menu, ele vai para a tela e deixa azul o item de menu que está selecionado, tá? Só que aí nós podemos fazer algumas melhorias. Por quê? Por exemplo, neste exemplo aqui, e na maioria dos aplicativos, ele tem um ícone
associado a um item de menu. E aqui ele não apareceu. Por quê? Porque eu não defini nenhum ícone para aparecer aqui. Então, para melhorar o nosso aplicativo, a gente vai incrementar um pouco mais o código. Vamos fazer o seguinte: a fonte está um pouco pequena, então eu vou aumentar a fonte. Quando ele está focado, ele fica azul. Então eu vou mudar, vou deixar ele em vermelho para ficar mais destacado. E por último, vou colocar um ícone para cada item do menu. E eu vou usar esse mesmo ícone que está aqui, tá? Então vou colocar o ícone aqui da casinha em Home, do usuário em Perfil e da engrenagem em Settings, tá bom? Então vamos lá. Então a primeira coisa, aqui na função Create Drawer Navigator, ele recebe esse parâmetro, o primeiro parâmetro, que é o objeto com as rotas, mas ele também pode receber um segundo parâmetro, tá? E nesse segundo parâmetro, você pode definir as configurações lá do menu. E é isso que eu vou fazer. Então, primeira coisa, eu vou mudar a cor do texto quando ele está ativo. Aqui está azul, eu vou colocar vermelho. Então, para fazer isso, é só usar um objeto chamado Content Options. E nele, você pode definir algumas propriedades. Uma delas é o Active Tint Color. E cor eu vou colocar Red. Então, ou seja, quando o item de menu estiver selecionado, como está aqui, ele não vai ficar mais azul, ele vai ficar vermelho. Então você pode colocar a cor que você quiser. A cor que respeite a identidade visual da sua marca, da sua empresa, do seu aplicativo, tá? E aqui eu posso colocar uma segunda propriedade chamada Label Style. E aqui eu posso definir um font size. E eu vou colocar font size 20, ou seja, eu estou mexendo no estilo do label. E eu estou definindo um tamanho de fonte maior, estou colocando 20, então a letra vai ficar maior do que está, que aqui está muito pequeno, né? Definir 20. Pronto, aqui eu já fiz a parte que eu queria. Agora resta fazer a última parte, que é colocar um ícone associado a cada item de menu. Então isso a gente tem que fazer por tela, porque é um ícone diferente para cada tela. Agora, para definir o ícone que vai aparecer ali no menu, eu uso o Drawer Icon. E nele eu posso definir uma função. Nessa função, ele vai receber dois parâmetros. Um deles é o Focus e o outro é o Tint Color. Tá? O primeiro parâmetro ele é um true ou false, é um booleano. Então ele diz se o item do menu ele está selecionado ou não, tá? E o Tint Color ele passa a cor que está definida ali no item de menu. Como eu defini aqui Active Tint Color Red, então ele vai receber Red aqui. Então essas informações eles são passadas como um parâmetro pelo React Native para você poder usar na hora de montar o seu menu. Por exemplo, se está focado, você pode usar um ícone, e se não estiver focado, você pode usar um ícone diferente, assim como a cor também, tá? Mas aqui a gente vai usar o mesmo ícone, mesmo se está selecionado ou não, tá? E aqui
a gente vai definir o corpo da função. Então, é dentro do corpo da função que eu vou definir o componente image, que vai representar o ícone. Image, ele tem o source, e eu vou usar o mesmo source que eu defini aqui. Por quê? Eu vou usar o mesmo ícone, tá? Então, o ícone que está aparecendo no centro da tela, ele vai ser o mesmo que vai aparecer ali no menu, no item de menu Home. Só que o ícone eu tenho que deixar ele menor. Então, para isso, é só usar uma prop dentro, usar prop style e definir o comprimento e o tamanho. Eu vou colocar 50 para comprimento e altura 50. Pronto, aí vai ficar um tamanho menor e adequado para poder aparecer no menu. Salvei. Agora eu vou usar o Draw Icon nos outros componentes. Aqui em Profile. Eu vou mudar a imagem, que vai ser de Profile, de Settings, que vai ser a imagem de configuração, Settings. Pronto, salvei. Então vamos carregar no emulador e vamos ver o que vai acontecer. Pronto, carregou. Vamos dar uma olhada no menu. Pronto, aí ó. Então dá para perceber que a fonte ficou maior, porque eu coloquei aqui font size 20. A cor, quando está selecionado, ele está red. E o ícone de menu, ele apareceu por quê? Porque eu acrescentei uma propriedade chamada Draw Icon dentro de Navigation Options. Aí eu defini o componente Image para aparecer lá, com tamanho menor, né? 50-50, para ficar adequado aqui ao menu. Então, quando eu clicar em Profile, ele continua indo para a tela de perfil. Como a tela de perfil está selecionada, ele fica vermelho. Settings, ficou vermelho. Pronto, aqui tela inicial. E agora, só para concluir, o React Native, a biblioteca React Navigation está controlando toda essa navegação que eu estou fazendo, clicando no menu, indo para uma tela, clicando em outro item de menu, indo para outra tela. Mas eu não preciso usar somente um menu para trocar de tela. Por exemplo, aqui na tela inicial posso colocar um botão e através desse botão posso clicar aí para a tela de Profile sem precisar clicar no menu Profile. Então vamos fazer isso. Aqui eu vou incluir um componente botão, que é o button. E aqui na função render, onde tem os componentes view image e text, eu vou colocar mais um componente botão. Eu vou colocar dentro de uma view. Eu vou colocar um estilo nessa view, assim como eu fiz nos outros, né? Porque eu quero colocar uma margem. Colocar uma margem de 20. Para o botão ele não ficar encostando na borda da tela do celular, tá? Tem que colocar uma margem. E dentro desse componente view eu vou criar o componente button. Dentro do componente button eu posso definir uma prop chamada onPress.
Dentro de onPress eu posso definir uma função que com o parâmetro de entrada ele não recebe nada, mas no corpo da função eu uso uma prop, que é a prop navigation. Dentro dessa prop navigation tem a função navigate. Ela recebe como parâmetro a rota onde você quer direcionar o seu usuário, tá bom? Então, isso significa que quando o usuário clicar no botão, ele vai ser direcionado para a tela de perfil. O usuário está na tela Home e ele vai para a tela de perfil. E aqui eu vou colocar um title no botão. Vou chamar de profile para saber que é para ir para a tela de perfil. Salvei. Vamos dar uma olhada no código, no emulador, como que vai ficar. Carregou, olha, ele incluiu o botão profile. E só para dar uma olhada, ó, a home ele está ativa, está selecionado. Eu estou na tela home, por isso que está em vermelho. Clicando no botão profile, ele foi para a tela de perfil. Se eu for dar uma olhada no menu, olha, dá para perceber que agora ele sabe que está na tela de menu, então ele setou como vermelho o item menu profile. A biblioteca React Navigation também permite criar esse menu, esse drawer menu, esse menu lateral ou menu de gaveta, né, para você poder usar no seu aplicativo. Tá? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Dá um like, deixa seu comentário, fala o que você achou, tá bom? Obrigado por ter assistido até o final. Compartilhe esse vídeo e eu te aguardo no próximo vídeo. Um abraço e tchau!